É exatamente isso. Aliás, eu queria pegar e não sei se vou alugar até mais um bocadinho, que eu hoje tinha aqui uma série de assuntos que têm a ver com isto. E tem que ver com isto, eu concordo inteiramente com aquilo que disse o António, e tem que ver muito com os cartilheiros, tem que ver muito com as mentiras e com aquilo que é preparado ao longo de muitos anos sobre o Benfica. E eu vou dizer que não são apenas esses cartilheiros que andam nos comentários em vários canais de televisão, que é por aí que passa de facto a maior onda de ódio, mas também há alguns que são lobistas de profissão. São aqueles que comentam, não sendo do futebol também é o caso do Miguel Sousa Tavares, até o caso de um benfiquista, que diz que é benfiquista, o Dr. Marcos Mendes, que agora também resolveu muitas vezes meter uma colherada no futebol e vir aqui dizer que acha mal que os políticos se envolvam no futebol. Pois ainda não ouvi dizer ele, o Dr. Marcos Mendes, que, por exemplo, o Presidente da Câmara do Porto e o Presidente da Câmara de Gaia estão envolvidos e fazem parte da direção do Futebol Clube do Porto, quer através dos Conselhos Superiores, quer através das vice-presidências, daquilo que eles entenderem. Ainda não ouvi uma crítica sobre isso. Também ainda não ouvi falar do Dr. Marcos Mendes, por exemplo, sobre a situação do juiz Matos Fernandes, que era Presidente da Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, que saiu agora, e que é pai do Ministro Matos Fernandes, que está sempre no Estádio do Dragão, ao lado do Presidente Pinto da Costa. Mas quando o Dr. Mário Centeno, Ministro das Finanças, esteve uma vez a ver um jogo do Benfica, quase que o iam admitindo. Houve uma série de processos de intenção e que acabaram por, inclusive, haver uma investigação sobre o que é que se terá passado por o Dr. Centeno ir ver um jogo ao Estádio da Luz. Mas ainda ninguém foi averiguar porque é que o pai do ministro Matos Fernandes foi presidente da Assembleia Geral do Porto e é juiz que ainda por cima foi agora distinguido. Ele levou até uma distinção pelo facto de ter prestado bons serviços ao Futebol do Porto. Vai lá saber se o quê, um presidente de uma Assembleia Geral, não sei que bons serviços possa ter prestado, a não ser pelo facto de ser juiz conselheiro e ter uma grande influência na magistratura da cidade do Porto, eventualmente por causa disso. Mas há muitos outros que estão ligados ao Futebol do Porto desde há muitos anos. São casos de juízes como, por exemplo, o juiz António Madureira, o Santos Serra, o juiz Mortágua, o juiz Lúcio Barbosa, o juiz Herculano Lima, o Paulo Oscar, o juiz Cabanelas, toda a gente se recorda do juiz Cabanelas, que interferiu a previdência cautelar do Benfica quando o Benfica se sentiu lesado, altamente lesado, com a divulgação de e-mails roubados, e que o António todos diz, todos os programas também imensa sublinha, eu quero sublinhar mais uma vez, foram e-mails roubados, foi correspondência privada roubada e divulgada de uma forma perfeitamente ilegal num canal de televisão. O Benfica recorreu, fez esse pedido de uma previdência cautelar e o juiz Cabanelas disse que não tem problema nenhum, podem continuar a divulgar. E depois, mais tarde, um Tribunal Superior acabou por lhe dar uma terrível reprimenda, mas já foi, entretanto, os meios continuaram a ser lidos e ele não quis saber disso para nada. Mas eram os juízes que estavam ligados ao Futebol Clube do Porto durante muitos anos. Eles foram presidentes dos Conselhos de Disciplina e de Justiça durante muitos anos e também eram vice-presidentes do Futebol Clube do Porto. Estiveram sempre ao lado de Pinto da Costa, foram inclusivamente testemunhas no processo a Pinto Dourado. Eu recordo em que há um juiz que, inclusivamente, num desses interrogatórios, acaba por dizer, inclusivamente, ao juiz, que estava a questionar, ele também é juiz, dizer que acreditava que havia no futebol português quem comparasse árbitros, mas não acreditava que Pinto da Costa tivesse feito o mesmo. Portanto, vejam bem, onde isto chegou e durante estes anos todos foram 30 anos nisto. O Futebol do Porto e o próprio presidente do Futebol do Porto, Pinto da Costa, que agora teve mais uma reeleição, sempre durante muitos anos, ele conseguiu fazer isto, reunir à sua volta juízes, magistrados, pessoas ligadas à magistratura na cidade do Porto e que depois, inclusivamente nos próprios processos que iam parar a esses mesmos juízes, quer nos tribunais administrativos, etc., inclusivamente o processo a Pinto Dourado, como se sabe, o Futebol do Porto foi condenado, aceitou a condenação, teve um castigo, perdeu pontos e depois recorreu até chegar ao ponto em que chegou ao Tribunal Administrativo, onde estava, por acaso, o Dr. Lúcio Barbosa, que por acaso foi vice-presidente do Futebol do Porto durante muitos anos, por acaso foi presidente do Conselho de Disciplina, do Conselho de Justiça, fez parte durante muitos anos desse forte lobby que pertenceu ao Futebol do Porto, que ele nunca desmentiu e nunca deixou de dizer que era o adepto reino do Futebol do Porto, e depois acabou por ser arquivado esse processo, como todos nós sabemos, mas as gravações estão lá e que eu saiba, não foi nenhum imitador das vozes de Pinto da Costa, de árbitros, etc., e de empresários que andaram ali a circular. Eu queria dizer isto porque é muito importante que os benfiquistas saibam que toda esta tramóia não se montou agora. E não se pode esquecer isto. As pessoas têm que ser lembradas daquilo que se passou ao longo destes 30 anos.
E agora não querer desvirtuar, ao contrário, quando eu ouço o Francisco J. Marques a dizer que o Benfica é o último clube do mundo que pode falar em promiscuidades, isto até arrepia as pessoas, não é? Quando nós sabemos que o clube onde ele está a trabalhar é isto que acontece durante vários anos, dezenas de anos. Eu volto a repetir os nomes. Pessoas que estiveram ligadas ao Futebol Clube do Porto, quer da magistratura, quer como procuradores, quer juízes supremo. Temos aqui agora os presidentes das câmaras de Gaia e do Porto. Eu não ouvi o Dr. Marcos Mendes falar rigorosamente nada sobre isto. Está lá o Dr. Rui Moreira, está o Dr. Eduardo Rodrigues, depois temos outros juízes como o António Madureira, como o Santos Serra, o juiz Mortágua, o juiz Lúcio Barbosa, o Herculano Lima, o Paulo Oscar, o juiz Cabanelas. Eles todos estiveram ligados ao Futebol Clube do Porto, alguns ainda estão, outros, obviamente, não vão deixar a paixão do Futebol Clube do Porto de lado. E já agora gostava de saber o que é que estão à espera essas mentes que toda a hora veem um problema gravíssimo, a ver um juiz sentado numa tribuna de um estádio para ver um jogo do Benfica, mas não se preocupam quando o ministro Matos Fernandes, que é filho do presidente da Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto até então, saiu agora, com um ato de louvor, está sempre no Estádio do Dragão a ver os jogos ao lado do presidente do Futebol Clube do Porto. Será que isto não tem mal nenhum? O único sítio onde não se pode ir ver jogos é no Estádio da Luz. Nenhum secretário de Estado, nenhum ministro, ninguém pode ir lá. É um crime, lesa pátria. No Estádio do Dragão ou no Estádio das Antas, antigamente. Pois todos os juízes e todos, inclusive nós sabíamos que eram dados bilhetes, que eram dados convites, nós sabemos o que é que se passou com árbitros que iam passar férias ao Brasil. Tudo isto se passou. Mas agora estão a tentar arranjar culpas para o Benfica para que possam, de certa forma, dizer assim, não somos só nós a fazer isso, o Benfica também faz. Pois é que o Benfica não faz e tem que o provar em tribunal, que há uma vez foi feita alguma coisa sobre isso. E os e-mails provam que é tudo mentira, os e-mails provam que foram trafolhados, foram aldrabados e por isso mesmo foram condenados no Futebol Clube do Porto e o Benfica vai receber 2 milhões de euros exatamente porque adulteraram os e-mails, foram os únicos que andaram aí a circular em que diziam eles, que incriminavam o Benfica, porque havia padres, havia missas, eu não sei o quê, só naquelas mentes é que pode significar que um padre ou uma missa que quisesse dizer que havia um suborno a um árbitro. Tragam um jogo em que o Benfica tivesse pago 500 como eles faziam para que pudesse ser adulterado um resultado do jogo. Eu tinha que dizer isto hoje, precisamente por causa destes cartilheiros que já enervam. Está dito, João. Quanto